A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 28, e versículo de número 1 ao 10, que vai nos dizer assim: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais. Ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, essas mulheres, elas foram até o sepulcro. E quando elas foram até o sepulcro, elas pensaram que iria encontrar Jesus ali morto, para que elas pudessem embalsamar a ele. Muitas vezes, diante das circunstâncias contrárias, nós esquecemos das palavras de Jesus. Nós esquecemos do controle dele. Nós esquecemos que ele é todo poderoso. Eu não sei o que você está passando, o que você está enfrentando, mas o Senhor te trouxe aqui para te falar. Lembra do que eu já falei? Lembra que eu te disse que a tua história não vai terminar assim? Lembra que eu te falei que eu vou restaurar? Lembra que eu te falei que você vai gerar? Lembra que eu te falei que eu vou abrir portas para você? Lembra que eu te falei que eu vou trazer cura para a sua vida? O Senhor diz para você: é tempo de lembrar das minhas palavras. Eu sei que muitas vezes, irmãos, quando o cenário é contrário, é difícil nos apegarmos às palavras. Porém, o Senhor diz para você: não é a palavra do homem que você tem sobre a sua vida, mas é a minha palavra, e é nela que você tem que se apegar. O cenário pode ser contrário. Tudo pode estar adverso, mas vai ser como o Senhor disse o final da sua história. Jesus, ele havia dito que ele morreria, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Então aquelas mulheres não encontrariam o corpo para embalsamar, pois Jesus estava vivo, como ele disse. O Jesus que velou sobre a palavra dele para cumprir a propósito ali da sua ressurreição. É o mesmo Jesus que diz para você: eu velo sobre a minha palavra para cumprir cada propósito que eu designei na sua vida. Vai ser como eu falei e não como o cenário está mostrando. Declare comigo: eu creio que vai ser como Deus disse. Eu creio que vai ser como Deus disse. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que ao essas mulheres chegarem ao sepulcro, elas encontraram ali, irmãos, a pedra removida. Houve um grande terremoto. O anjo do Senhor tirou a pedra para que elas pudessem contemplar que Jesus já não estava mais ali. Eles não tiraram a pedra para Jesus sair, porque Jesus já havia saído, porque a pedra não impediu Jesus de sair dali não, irmãos. Jesus já estava ressurreto, já estava vivo. Mas a pedra foi removida para que essas mulheres pudessem contemplar de perto que Jesus não estava mais ali. Tem pedra saindo do seu caminho para você contemplar as palavras de Deus acontecendo. Para você contemplar que o nosso Deus, ele fala e ele cumpre. Que ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Eu não sei qual era a pedra que estava no teu caminho tentando impedir de você contemplar o agir de Deus, mas o Senhor está dizendo: eu estou removendo pedras.
Eu estou retirando aquilo que estava tentando impedir de você contemplar o meu trabalhar. Declare comigo, nada vai conseguir impedir de eu contemplar o trabalhar de Deus na minha história. Nada vai conseguir impedir de eu contemplar o trabalhar de Deus na minha história. Irmãos, quando Deus resolve trabalhar na nossa vida, Ele faz o impossível acontecer. Essas mulheres precisavam contemplar o sepulcro aberto. Elas precisavam contemplar que Jesus não estava mais ali. Eu não sei o que você precisa contemplar para que a sua fé seja renovada, mas Deus está dizendo, os teus olhos verão. Os teus olhos terrenos, os teus olhos físicos vão contemplar o que você precisa contemplar para que a sua fé seja restaurada, para que você saiba que Deus ele fala e cumpre, que Deus não erra alvo, que quando Deus ele promete que vai fazer algo, ele faz acontecer como ele disse, porque ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Declare comigo, o meu Deus vela sobre a palavra dele para cumprir. O meu Deus vela sobre a palavra dele para a cumprir. A pedra foi removida. A pedra foi retirada. E essas mulheres puderam entrar no sepulcro. Essas mulheres puderam contemplar que ele estava vazio. E não somente isso, a Bíblia vai nos dizer que o anjo do Senhor se dirigiu a estas mulheres e disse, não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. A palavra dele se cumpriu. Vem cá para te mostrar. Venha cá para que você tenha a testificação, para que você tenha a certeza do que eu estou falando. Não serão somente palavras. Tem pessoas que entraram aqui e disseram, Senhor, eu estou cansado de palavras. Senhor, eu estou cansado de ouvir e não ver as coisas acontecendo. E Deus está dizendo, a partir de agora você vai ver. A partir de agora você vai contemplar. A partir de agora os teus olhos vão contemplar como essas mulheres contemplaram o sepulcro Rabai de Rasto Candaraia vazio. O sepulcro estava vazio. Jesus não estava mais ali. A certeza de que a palavra dele havia se cumprido estava diante dos olhos delas. Mais uma vez eu vou repetir, vai ser diante dos teus olhos. Você vai contemplar, você vai ver, ninguém vai poder tirar de você a experiência que o Senhor vai trazer. Será profundo, será sobrenatural e você vai ser portadora de boas novas. Você vai ser portador de boas novas. Você vai dar testemunho daquilo que você vivenciou, daquilo que você viu. Daquilo que os teus olhos contemplou, das maravilhas de Deus na sua vida. Porque Deus escolheu pessoas aqui como portadores de boas novas. Essas mulheres não ficaram com aquelas informações só para elas. Porque aquelas informações eram de muita valia, não somente para elas, mas para todos aqueles que amavam a Jesus e estavam entristecidos com o que havia acontecido. O que Deus vai fazer na sua vida não vai alegrar somente você, mas vai alegrar também aqueles que te cercam. Você vai trazer palavras de consolo, de conforto, de alegria. Você vai trazer testemunho que vai ser alegria não somente para você, mas também para outras pessoas. Versículo 7. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. É para vocês irem lá e falarem o que vocês viram. É para vocês irem lá e lembrarem a eles, que é para eles se dirigirem à Galileia. Que Jesus não está aqui, mas a palavra dele se cumpriu. As palavras de Jesus se cumprirão. Eu não sei o que foi que Jesus te prometeu, mas ele está dizendo, eu vou te surpreender com os resultados que eu trarei para a sua história. Eu vou te surpreender com o cumprimento daquilo que eu falei na sua vida. Porque tudo que Deus ele fala, irmãos, ele cumpre. E quando ele promete, ele faz acontecer. E ele havia dito que ele morreria, que ele ressuscitaria no terceiro dia. E isso havia acontecido. E agora os discípulos precisavam ir para a Galileia para que eles pudessem ver a Jesus. O Senhor está dizendo para você, você vai contemplar o meu agir. Você vai contemplar milagres. Os teus olhos físicos vão contemplar o que Deus ele vai fazer a partir de agora. Creia, minha irmã, que está chegando milagres para você e será diante dos teus olhos.
Declare comigo, eu recebo milagres. Eu recebo milagres. Tem pessoas que estão prestes a ver milagres. A Bíblia diz, irmãos, que aquelas mulheres se retiraram dali apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria. Foi uma mistura que aconteceu na história dessas mulheres. Irmãos? Tem horas que na minha e na sua vida vai dar uma misturada por dentro. Vai ser uma mistura de medo, de alegria. É assim que pessoas aqui vão ficar. Diante da grandiosidade do que Deus vai fazer. Diante do milagre extraordinário que Deus ele vai fazer acontecer na sua história, como ele disse. Mas essas mulheres não ficaram, irmãos, ali com dúvidas. Porque o próprio Jesus testificou as palavras que elas haviam ouvido do anjo. O Senhor diz para você, eu testifico as minhas palavras. Eu testifico e não deixo sombra de dúvidas. As dúvidas estão sendo lançadas por terra. Porque o próprio Jesus está trazendo para a sua vida a confirmação das palavras dele. Daquilo que ele vai fazer na sua história. Ele está dizendo, não vai ficar sombra de dúvidas que eu vou mudar a sua vida. Não vai ficar sombra de dúvidas que eu vou cumprir a minha palavra. Versículo 9. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Jesus, irmãos, ele mesmo falou com elas. E essas mulheres abraçaram a Jesus, ou seja, elas não levariam informações vazias para os discípulos, sem uma veracidade, sem uma certeza, mas elas precisavam contemplar Jesus ressurreto. E elas contemplaram, elas viram. Então as palavras delas tinham peso, era real. Elas viram, elas não somente ouviram, porque você ouvir é diferente de você ver. Quando você escuta, fica um pouco de dúvida. Será? Mas será que foi assim mesmo? Será que é assim? Mas quando você vê, você não tem dúvidas. Então toda a dúvida estava sendo lançada por terra. O que aquelas mulheres estavam vendo, decando, rabaia, rasturi, andaraia. O Senhor está dizendo, você vai ver. E toda dúvida será lançada por terra. Declare comigo, eu creio que eu vou ver o milagre acontecer. E toda dúvida cairá por terra. Eu creio que eu vou ver o milagre acontecer. E toda dúvida cairá por terra. Jesus disse às mulheres, não temais. Ide avisar meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Jesus, ele traz ali a confirmação das palavras que foram ditas pelo anjo. Aquelas mulheres precisavam ouvir do próprio Jesus, irmãos. Tem momentos na nossa vida que nós precisamos ouvir do próprio Jesus. Tem momentos na nossa vida que nós precisamos ter a certeza e a convicção. E essa certeza, só quem nos dá é Deus. Só quem nos dá é os céus. E o Senhor está dizendo, te darei certezas. De situações que você tem ficado com dúvida, com medo, com insegurança. O medo está caindo por terra, não tem mais. Assim como o anjo disse às mulheres, não tem mais, Jesus também disse. Hoje, o Senhor está dizendo para você, não tenha medo, minha filha. Não tenha medo, meu filho. Eu te farei viver resultados. Eu te farei viver milagres. Irmãos, tem pessoas que estão me ouvindo agora que Deus, ele vai mudar completamente sua história. Ele vai mudar completamente a sua vida e tudo vai acontecer como ele disse. Tudo vai acontecer como ele revelou. Tudo vai acontecer como ele mostrou. Irmãos, Deus é detalhista. Deus é Deus de milagres. Deus é Deus de resultados. Eu sei que muitas vezes nós olhamos para aquilo que nos cerca e parece que não vai ter milagre. Parece que não vai acontecer nada. O cenário era totalmente contrário. Jesus, o Filho de Deus, havia morrido na cruz. Elas haviam visto Jesus sendo sepultado. Elas haviam visto a pedra sendo colocada. Elas ficaram ali até o fim, irmãos. Só que mesmo com o cenário contrário, Jesus provou, mostrou que ele vela sobre a palavra dele para cumprir e que ele age no meio da impossibilidade. E por intermédio dessa palavra, o Senhor está dizendo, eu estou agindo no meio da impossibilidade. Eu estou agindo aonde não tem probabilidade de haver milagre. Se é impossível, é a especialidade do nosso Deus. Se é impossível, você não tem que ficar triste, você tem que se alegrar. Se alegrar porque você vai ter a certeza e a convicção que é Deus quem vai fazer o milagre acontecer. Porque milagre não vem de probabilidade, não. Milagre não vem de possibilidade, não. Milagre vem do impossível. Milagre vem daquilo que nós olhamos e pensamos, não tem jeito. As mulheres foram embalsamar o corpo de Jesus. Elas já haviam se conformado com aquela situação. Ia fazer mais o quê? Não tinha mais jeito. Tem pessoas aqui que olham com o olhar humano e dizem, já me conformei, mano, não tem mais jeito. E Deus está dizendo, tem sim, minha filha.
Tem sim, meu filho, eu vou mudar a tua história. Eu vou mudar tudo e será de maneira completa. Declare comigo, o meu Deus vai transformar tudo e será de maneira completa. O meu Deus vai transformar tudo. Rabaiacandarasturiandará e será de maneira completa. O Senhor vai surpreender as pessoas que estão me ouvindo agora. Da mesma forma que essas mulheres foram surpreendidas. Elas achavam que iriam encontrar Jesus morto. Que elas iriam embalsamar o corpo. Que elas iriam chorar a dor mais uma vez do luto de ter perdido o Messias. Mas o Messias estava vivo, mostrando que, diante da impossibilidade, ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Diante do cenário improvável, ele faz o impossível acontecer. Declare comigo, diante do cenário improvável, Deus está fazendo o impossível acontecer. Diante do cenário improvável, Deus está fazendo o impossível acontecer. Irmãos, Deus é fiel. Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é poderoso e ele trabalha na impossibilidade. Não tenha medo. Podem falar o que eu estou ordenando. Por quê? Porque vocês são testemunhas ocular. Vocês viram, decandarasturabaia. Vocês contemplaram. Essas mulheres não estavam falando do que elas ouviram somente. Elas estavam falando do que elas vivenciaram, do que elas viram. Você vai falar do que você viu. Você vai falar do que você viveu. Você vai falar das experiências profundas, sem ter medo. Porque você vai dizer, eu vivi milagres. Eu presenciei Deus fazendo, os meus olhos contemplaram. O Senhor vai surpreender o seu coração como ele surpreendeu o coração dessas mulheres que pensaram que encontrariam o corpo de Jesus. Mas elas encontraram, foi o sepulcro vazio. Encontraram o anjo e encontraram ao próprio Jesus. Deus vai te surpreender. E o final da tua história não vai ser da forma que você está pensando. Deus vai fazer milagres acontecer. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus. Também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra. Obrigada, Pai. Obrigada por mudar, por transformar o final da nossa história. Não vai ser da forma que nós estamos imaginando. Essas mulheres pensaram, Pai, que o final do Senhor seria ali, dentro do sepulcro, que elas iriam embalsamar o Senhor, que elas colocariam especiarias, aromas e pronto. Mas o Senhor tinha algo novo. O Senhor vela sobre a tua palavra para cumprir. O Senhor estava vivo, Senhor. É porque o Senhor está vivo no nosso meio. E o Senhor cumpre a tua boa palavra. Mesmo que hajam impossibilidades no meio do caminho, a tua palavra é maior do que qualquer impossibilidade. A tua palavra, Pai, ela se cumpre, ela acontece, porque o Senhor continua sendo o mesmo, fiel, justo, poderoso, rabaiacandarasto, que vela sobre a tua palavra para cumprir. Que os teus filhos entendam, Pai, que a tua palavra vai se cumprir como o Senhor disse, independente do cenário. O Senhor vai surpreender o coração dos teus filhos. Eu creio que não tardará disso acontecer. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça.
justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra. Concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai. E falando melhor aos corações dos teus filhos, é em nome de Jesus Cristo que eu te peço. Te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Por intermédio dessa palavra, Deus diz para você que Ele vai te surpreender. O nosso Deus, irmãos, Ele é um Deus de surpresa. Ele é um Deus que cumpre a boa palavra dele na nossa história. Ele diz para você que a tua história não vai terminar da forma que está. Não vai terminar da forma que você está pensando. Essas mulheres acharam que elas encontrariam o corpo de Jesus para que elas pudessem embalsamar. Mas Jesus fez com que o desfecho da história fosse diferente. E assim Ele está fazendo na tua história. Ele está trazendo um novo rumo. Ele está trazendo uma nova direção. E Ele diz para você: eu vou surpreender o seu coração. Amém? Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.